In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje é a missa das têmporas, as têmporas de Pentecostes. Vejam que apesar de ser uma liturgia penitencial, por causa estarmos ainda em Pentecostes, essa semana toda, a oitava de Pentecostes, se celebra como oitava, isto é, como um dia. Estamos verdadeiramente em Pentecostes. Por isso também os paramentos, conservam os paramentos vermelhos, vejam. E contudo, queridos, o caráter de penitência hoje não é dado mais pelos tempos litúrgicos, mas pelos tempos que nós estamos vivendo. Saiu uma reportagem, na verdade, entrevistando sobre o sino do Pan amazônico. E olha aquela advertência daquele bispo alemão lá, dizendo que depois do sino do Pan amazônico, nada mais na igreja, não será mais a mesma, já não é mais a mesma igreja desde a eleição fraudulenta de Jorge Mário Bergoglio, desde aquilo. Mas vai se colocando cada vez mais às claras, como aconteceu em Amores Letícia, aconteceu em Evangelho Gaudium, em Amores Letícia, e tanta heresia e besteira que esse homem diz e faz. Mas, de fato, esse sino do Pan-americano, Pan-amazônico, esse sino do Pan-amazônico promete qualquer coisa. Não só aquela frase de o grande teólogo de Francisco, o cardeal, passou o nome dele, grande teólogo de Francisco, olha como é que é o nome desse homem, falo dele quantas vezes, uma fera, né? Uma fera. Depois vem o nome. Mas, enfim, quando diz ele que se os bispos do sínodo pedirem, com certeza Francisco atenderá e dará o sacerdócio aos viriprobati, aos homens probos, aos homens casados, que senão que no sínodo pan-americano, diz o entrevistado esse de que falo, na verdade está tratando, olha, escutem, está tratando de consignar a um grupo, sobretudo de mulheres, que são grandes coordenadoras de comunidades, dando a elas o poder, a capacidade de celebrar a Eucaristia. Queridos, esse é um ponto sobre o qual se debate muito o sino do Pan-americano, isto é, Pan-amazônico, meu Deus do céu. Espalhado naquela imensidade de mata, cortada por aquela imensidade de braços de rios, estão espalhadas muitas comunidades. E agora, como prover a todas elas de Eucaristia, da celebração eucarística? E por mais, o problema é gravíssimo, e por mais, ali, algumas foram evangelizadas, mas nem todas, e só pela Igreja Católica. Né? Há também ali inúmeras outras... Há também ali inúmeras seitas
Inúmeras seitas. Além de que, em tantas, o problema vai crescendo. Além de que, em tantas, se conservam os cultos pagãos. E elas conservam os seus pajés, os seus... Ali dão um número de vários títulos, cada lugar um pouco diferente, né? Os seus feiticeiros. Né? E os cultos ancestrais se conservam ali também. E o que esses bispos, padres, pretendem fazer é uma mescla, uma mistura de tudo isto e de todas essas lideranças, para que juntos, colocando aí os seus ritos, Januíno chamam em vez de falar de Deus, evocam Tupã, Januíno, Pan-Americano. Então, realmente, é algo, um sincretismo, uma coisa que beira a loucura humana. Mas veja, queridos, isso vai bem a gosto de Francisco, que, aliás, recentemente, volta a pisar sempre naquilo de novo, de que a gente deve ter capacidade de rezar juntos, seja com que religião for. Inclusive, rezar é tudo. Rezar é Eucaristia. Celebrar uma mistura de ritos. É isto que se quer. É lá que se quer chegar. Tá? Para não falar que querem mudar a substância do sacramento eucarístico. E não querem mais, já falei disso aqui, não querem mais restringir o uso do pão de farinha de trigo, o pão de trigo, para a celebração. Mas qualquer outro elemento que seja mais abundante, mais popular ali na região. Né? E logo, mudando o pão, são capazes de mudar também o vinho. Né? Já que no lugar não tem vinho, celebra com qualquer bebida alcoólica que ali tenha. Celebra com cachaça. Celebra com cachaça. Então, não, um horror o que se está querendo fazer, um horror. É preciso dizer que se ainda, alguns a gente até desconfia, mas se ainda dizemos que a missa de Paulo VI Bonini conserva a validade eucarística, isto é, ali se celebra validamente e acontece a transubstanciação, né? Vejam, eu já colocava alguma coisa em dúvida, porque desaparece de tal forma o aspecto sacrificial de algumas destas, como chamarei, liturgia, que, sinceramente, pode-se questionar. Sem sacrifício não há transubstanciação. Não, se não se quer fazer o sacrifício, então não se faz aquilo que a igreja quer fazer. Não fazendo aquilo que a igreja quer fazer, não se confecciona Eucaristia. Simples assim, é matemática. 1 mais 1, 2. Matemática simples. Nem é matemática complicada de multiplicar. Não, é 1 mais 1, 2. Coisa muito simples. Não quer mais fazer acrício, não faz aquilo que a igreja quer e, portanto, não celebra a Eucaristia. 1, 2, 3. Acabou. Então, é de duvidar hoje que há algumas Eucaristias por aí, onde se faz ritos e coisas que realmente chocam. Não tem nada a ver com o sacrifício. Nada a ver com o sacrifício de Cristo, que foi tão diminuído no rito. Vejam, queridos, nessa missa que nós celebramos, ela é toda voltada para a cruz. Desde o mais bonito é isso. Claro que nós aqui, meu Deus,
nem entramos com cruz processional, né? Mas tem que imaginar uma igreja grande com muitos fiéis, né? Imagina, vai entrando o seriferário lá na frente com a cruz, e na medida que ele vai entrando, o povo vai ajoelhando. O povo vai ajoelhando. Né? Depois que passou, levanta de novo. Lá atrás vem o Papa, vem o bispo, ou vem o padre para a celebração. Né? Vem dando a bênção, vem cumprimentando os fiéis. Né? Mas quando passa a cruz, todos se genufletem. Todos genufletem. Já na procissão de entrada, toda a oração é dirigida para a cruz. E assim vai, toda ela. Toda ela. O sacerdote só desvia os olhos da cruz quando ele vem pousar sobre o pão eucarístico. Mas daí já é a cruz ali também. Aí ali já está o sacrifício também. Ali está o sacrifício por excelência, que é a Eucaristia. É o sacrifício por excelência, que é a Eucaristia. A missa de Paulo VI Bonini, bom, isso é qualquer coisa, né? Se preserva uma coisa, isto é, se ordena, o missal ordena que o sacerdote, né, imediatamente antes de pronunciar as palavras consacratórias sobre o pão e sobre o vinho, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e consagre o pão. Olhe para a cruz e consagre o vinho. Eu fazia isto, mas isso era motivo de admiração. O povo onde eu ia celebrar dizia, mas o que é isso, padre? Porque às vezes a cruz não está tão fácil de a gente olhar. Não é? Mas que é isso, padre? Que o senhor... Por que essa admiração? Porque tanto os sacerdotes sequer isto fazem. Sequer isto fazem. Nem sabem que está prescrito pela liturgia este olhar, este gesto. Nem sabe. E olha que às vezes, tantas vezes, a cruz está ali sobre o altar. E quantas vezes essa cruz, que é para o sacerdote poder olhar, está voltada para o povo. Eu sempre compliquei com isso. Não, essa cruz é para mim. Eu vou celebrar. Tem que estar voltada para mim. E quantas vezes, quando eu chegava no altar lá, tinha qualquer ministro virado de novo para o povo a cruz. Eu tinha que desvirar de novo. Então, veja a missa de Paulo VI Bonini. Então, quase tão ausente o aspecto de sacrifício que próprio Bento XVI, como sempre digo, na Sumorum Pontífico, quando ele libera esta missa para nós celebrar, fala em mistério. Aliás, na última carta também, ele fala em mistério, mas esquece de falar em sacrifício. Como esquecer de falar em sacrifício? Não é ele o grande teólogo? Como esquecer de falar em sacrifício? Quando o sacrifício é mistério, presença. Aliás, mistério, sacrifício, presença. Esta deve ser a ordem. Inclusive, esta é a ordem. Mistério, sacrifício, presença. Mistério porque é divino. Sacrifício porque é do Deus homem. Presença porque está no meio de nós. Se faz presente entre nós. Mistério, sacrifício, presença. Esta é a ordem didática perfeita. Mas isto até nos documentos do grande teólogo já não transparece nem com nitidez, não transparece nada. Né? O sacrifício é completamente esquecido, Isso, como digo, isto torna inválida a missa. Por isso que essa missa de Paulo VI Bonini, em alguns lugares, é de se duvidar que tenha acontecido verdadeiramente a transubstanciação. Mas agora, com essa amálgama de coisas que querem fazer, desde o sino do pão amazônico, bom, então, não, e como diz o entrevistado, né? Não, isso é uma coisa que querem fazer lá na Amazônia, mas
lá adiante já, e, aliás, o próprio Francisco já mostrou isso, fizeram uma experiência e lá adiante estão pedindo outra e acolá, e assim vai para toda, ao fim e ao cabo, isso se espalha para toda a igreja. Até aqui onde não há necessidade nenhuma, vai se buscar aí um espírita, um pai de santo, vai se cavar um aí, na cidade vizinha, para subir ao altar. É bem assim, gente, é bem assim. É bem assim. É bem assim. Estamos nos encaminhando. É penitência. Isso é penitência. A igreja, a Santa Igreja, que somos nós, não é essa? Isso aí não é igreja católica. Isso aí não é igreja católica. Mas se reveste de toda a nossa aparência. Aliás, a aparência até fica diminuída em nós, porque celebramos aqui nesta sala, enquanto eles celebram nas nossas igrejas e catedrais. Nas nossas igrejas. Aquilo era para ser católico. Aquilo era para ser católico. Mas é só uma aparência. Lá não está mais a igreja católica. Lá não está mais a igreja católica. Mas nós todos sofremos. O mundo sofrerá por tudo isso, por essa grande ofensa à Santíssima Eucaristia, que estamos fazendo há muitos anos, há mais de 50 anos. O mundo sofrerá. O mundo sofrerá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.